Então, se estão pela primeira vez, nós vamos dar aquele abraço bem apertado, amém? Desejar a eles, falar com eles o quanto nós estamos felizes por eles estarem aqui. Vamos lá, gente, vocês estão com preguiça hoje, está crescendo vocês. Normal, vocês acreditam que já sabem, que nós não temos mais, temos que mudar, não tem mais na quinta-feira às 7 horas da manhã, é só à noite às 20 horas, sábado lendo a Bíblia devagar, nosso momento de estudo está sendo um momento precioso estar aqui com vocês, e 19 horas no domingo, no fim da família. Isso aí, grave essa data, 18/11, doxa. O que é doxa? Doxa é uma palavra grega que significa, um dos significados, né, que a gente utiliza é opinião. É o que Jesus fala em João capítulo 17, dizendo sobre que ele, desejo dele é que nós fôssemos junto com ele, o Pai, e assim a glória do Pai se manifestar sobre nós, ou seja, a opinião de Deus sobre nós. Então, a opinião de Deus sobre os seus filhos. Então, quando os filhos de Deus manifestam a opinião dele, a vontade dele, a glória dele, com certeza pessoas são tocadas, pessoas são levadas a Cristo Jesus. Então essa é a nossa intenção. O Doxa é um movimento evangelístico. Nós vamos estar ali no quiosque 10, lá atrás do morro, perto daquele Praia Center, é o Praia Center, né? Tem aquelas lojas lá, bem perto ali, quiosque 10 às 20 horas. Então, como que vai ser a movimentação? Você que quer participar, que é membro aqui da igreja, chega lá um pouco antes. A gente vai ter uma equipe aqui que vai estar responsável por ministrar, então a gente vai estar aqui já antes. Mas você que não está participando dessa organização, chega lá antes para preparar o ambiente, para que eu possa receber algumas orientações. Às 19h30 a gente já vai estar lá, com certeza já finalizando a arrumação. E eu quero passar algumas orientações para vocês lá, tá bem? Mas convide pessoas, convide amigos, convide parentes. É um momento que você também levar o Evangelho através da anunciação desse evento, onde vai ser pregada a palavra. Então marca aí, dia 18/11, no quiosque 10. Eu vou passando mais informações para vocês, mas lá no nosso Instagram também vai estar todas as informações disponíveis. Ok? Posso contar com vocês? Dia 18, marcar na agenda de vocês aí, Doxa. Queridos, a gente já teve muitas experiências poderosas. A gente fez alguns eventos Doxa aqui já em Guarapari. Todos eles foram marcados por algo sobrenatural que Deus realizou. Tenho plena certeza que isso não vai ser diferente. Seja participante desse momento. O Aprendendo a Ser Um, no nosso curso de casais, dia 27/11, vai ser o último sábado de novembro, às 20 horas. Vai ser o encerramento desse ano, né? No ano que vem nós retomamos. Então esteve com a gente alguns casais que estiveram com a gente durante todo o ano, várias aulas. E vão receber aqui nesse dia aqui a conclusão desse ano. A gente vai fazer um encerramento, na verdade, mas esse último a gente vai abrir para todos. Então você que não participou de nenhum pode participar. Você que quer convidar alguém que já está fazendo um curso, quer convidar alguém, convide 1, 2, 3, 4, 5 casais, deixa Deus te usar. Amém? Vai ser um momento de ministração da palavra, mas principalmente um momento de comunhão. Tanto que nesse dia vai ser uma ocasião especial. Lá no grupo eu já passei, a gente tem um grupo, né? Eu passei algumas informações, mas vou repetir aqui, porque talvez você não está no grupo e se interessou, quer participar, é só procurar a gente, procura Sônia. Nesse dia a gente vai ter uma festa temática, tá? Festa das cores, então os casais vão vir combinando, combinem as roupas de vocês, então vai ser um momento de descontração. E também vai ter o famoso Dogão de Julho, eu sei que vocês não conhecem, o Dogão do Tados, é o meu cachorro quente prensado, ultra recheado. Muito bom. Posso fazer propaganda, né, para mim mesmo, mas dizem, falam que é muito bom. Mas se você quer provar, é bom? Só está falando que é bom, tá bom. Então, se você quer participar, você nos procure. Vai ter só um valor para a compra dos materiais, para que a gente possa fazer. Então, vai ficar R$30 para o casal, baratinho. Os homens aí gulosos, vai dar para comer um,
esperando no Senhor, né? Ou está desesperado demais, falando aquele que vê a mim de forma nenhuma sair fora, comece a orar, amém? Escolha bem, porque não é Deus que vai escolher por você, porque é para a vida toda. Mas você que é casado, talvez você que é noivo também pode participar desse momento, já aprendendo como que funciona o negócio. O negócio é bom, mas é complicado, só, amém? Essa é a intenção do curso de casais, instruir os casais de forma prática. Então, vamos lá. A gente não sabe o que precisa fazer, não é inscrição, você precisa fazer o Pix lá para o meu telefone para poder fazer a compra já deixar também confirmado. Isso é uma forma também da gente confirmar que você vai estar aqui. Então você faz, ou você fala comigo, manda uma mensagem, tal dia eu vou enviar, porque eu já vou saber que você vai estar aqui. E quem você convidar da mesma forma, peça para nos procurar e já fala como que vai funcionar. Vai ser uma festa, vai ter um momento ali de comunhão também, e esse valor de R$30. Está aqui, mas é esse valor, tá bom? Qualquer dúvida, procura a gente, por favor. Tem mais algum? São esses os recados aí, marquem na agenda de vocês. Então, em novembro, a gente vai ter essas programações. Já deixem salvo aí na agenda de vocês, guardem essas datas para a gente juntos evangelizar e depois, como casais, confraternizar. Quer falar alguma coisa? Não? Você quer falar alguma coisa? Não, eu ia falar mais você falou tudo a respeito da gente se organizar para esse dia. Se você convidar alguém mesmo, que às vezes aparece de última hora, fala com a gente, porque a gente precisa comprar os ingredientes antes, a gente quer fazer tudo com muito carinho, né? Organizar. Então é necessário estar falando com a gente antes. E é um momento muito bom, né? Assim, uma festa, a gente teve esse momento do curso. Você pode convidar um casal, poxa, né? É bacana, de repente, um casal. Mas não vem um casal que está passando por um momento difícil. Nada está tão bom que não possa melhorar. Né? E como eu digo que o esposo falou, como é difícil, né? Como é desafiador o casamento. Então, esse momento vai ser de confraternização e também vamos falar do curso. Eles podem se interessar, né? E vai começar um novo módulo e iniciar com a gente novamente, para a gente iniciar no próximo ano. Duvido que não possa ter problema. Está bem, sim, né? Mas problema sim, falei errado. Duvido, né? Senão depois na casa nós fica feio, né? Tem que consertar aqui na frente de vocês. O casamento é maravilhoso. Pode estar muito bom se tiver ruim, tem jeito. Amém? Porque é um projeto de Deus, se tiver ruim, tem jeito, em Deus tem jeito. Se tiver bom, realmente pode ficar melhor. Mas claro, é também lidar com os problemas. É sempre assim. Amém? Glória a Deus, queridos. Os recados estão dados. Vamos fazer o nosso momento de dízimos e ofertas. Esse momento é um momento de gratidão, é um momento de generosidade. Na nova aliança, nós aprendemos com Jesus Cristo que nós devemos exceder. Então, quando eu falo de dízimo, falo de ofertas, principalmente quando tange a questão do dízimo, é algo que nós vemos na Bíblia e a palavra nos ensina que, dentro não da lei, porque antes da lei, Abraão deu o dízimo por entendimento antes da lei, mas que foi estabelecido sim na lei o dízimo. Mas nós conseguimos entender que a lei era como um tutor, ou seja, ela é como um professor ensinando, ela é pedagógica. Na graça nós devemos exceder. Então agora não se trata mais de porcentagem, se trata de generosidade. Então se na lei eu tinha uma porcentagem, quanto mais agora na graça. Então esse é o entendimento. A graça ela excede, a graça ela é além, a graça é consciência, não é obrigação. Então ninguém tem obrigação nenhuma de entregar o dízimo. Ninguém tem obrigação, mas aqueles que entendem, que foram regenerados, que foram feitos filhos de Deus, eles não têm como não corresponder a essa verdade e ser generoso por tudo que Deus tem feito na sua vida. Então o que você vai fazer agora é corresponder conforme o Senhor tem te abençoado. Como Paulo diz, não dando mais do que você pode, mas também não sendo avarento, sendo generoso, com o coração grato, com alegria. Feche seus olhos. Tem um Pix aí atrás da cadeira, tem um gasofilar, você pode dar aqui no envelope azul da transmissão, no preto é dízimo e oferta. Você também pode fazer através da maquininha de cartão lá atrás, tá bom? São as 3 formas que você pode fazer, só que agora você vai fechar os seus olhos, vai orar ao Senhor, vai buscar direção para ser generoso com aquilo que o Senhor tem dito. Não quer nada em troca, tua vontade é boa.
provisão que o Senhor tem nos dado, Senhor. Muito obrigado, Pai. O Senhor tem cuidado de cada um de nós, Pai bondoso que tu és. Que o Senhor continue a prosperar cada um dos teus filhos, Pai. Que as sementes entregues a eles, elas possam ser semeadas. Esse é o propósito da semente, para que aí ela venha frutificar cada vez mais em todas as áreas dos seus filhos. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, abrir portas aos seus filhos, abençoar a cada um deles em seus negócios, abençoá-los com criatividade, com inteligência, para prosperarem, mas principalmente, Senhor, entender que o nosso coração é o que de fato o Senhor busca. E o que nós temos de recursos que o Senhor nos deu é para gastar, é para, Senhor, multiplicar, para que o teu nome e o teu reino venha a ser expandido sobre a terra. Nós possamos ter esse entendimento como filhos e como discípulos de Cristo, em nome de Jesus. Amém? Se você concorda, diga amém, em nome de Jesus. Outro recado rapidamente para vocês, meus amados, não se esqueçam que nós aqui na igreja, nós temos ação social, então nós servimos a pessoas que estão passando por alguma necessidade com alimentos. Então eu venho falando com vocês, já dei uma dica muito bacana do que você pode fazer quando você estiver fazendo compra. É nesse momento que você compra, senão depois você não lembra. Na hora que você estiver fazendo compra, você para lá, algo, traga para a igreja, traga para os cultos, e assim a gente vai conseguindo fazer essas cestas, vai conseguindo assistir as pessoas que necessitam. E também hoje nós temos aqui na igreja, nós servimos nossas crianças com jantinha. Então, graças a Deus, mês passado a gente recebeu uma doação, e nós podemos ficar o mês todo aí servindo as crianças, mas nesse mês já precisamos novamente, que é algo que é diferente de som de qualquer outra coisa. Amém? Comida é comida, e Jesus nos ensina que nós devemos assistir tanto aos necessitados, como eu falei, mas também termos na nossa casa, na nossa família, todos assistidos, e nossas crianças precisam estar bem assistidas, alimentadas, elas ficam mais calmas assim, entendeu? A gente descobriu que o jantinho elas ficam mais calminhas, então ajudem aí aqueles que estão ministrando a elas. Como que você faz? Você tem, traz do mesmo jeito que você traz, a gente tem uma geladeira que usa muito, né, amor? Até frango, carne moída, salsicha. Macarrão até que recebeu uma doação, tem bastante, estou falando só para te orientar. Macarrão a gente tem bastante ainda, mas está faltando, como dizem lá no Curitiba, a mistura, né? Eles chamam de mistura, carne, uma carninha moída, um franguinho, uma salsicha que a gente coloca dentro do macarrãozinho e eles amam. Tá bom? Então não deixem de trazer, por favor. Amém, queridos? Glória a Deus. Então vamos lá. Abra sua Bíblia do Evangelho de João, capítulo 3. Deixa ela aberta aí o seu smartphone. Nós vamos fazer uma oração juntos.
Você achou, diga amém aí, dá glória a Deus. Só para eu saber que você já achou. Saber que você está vivo também, né? Dá uma glória a Deus, amém. Se você for achando, vai falando aí. Ninguém achou ainda não. Difícil, João capítulo 3. Amém? Gente, sem timidez, por favor. Fiquem tímidos não. Vamos lá, o culto é para você participar. Agora feche seus olhos, deixa abertinho aí. Vamos orar, vamos pedir que o Espírito Santo possa ministrar ao nosso coração as verdades da palavra de Deus. Amém? Paizinho querido, nesse momento, diante do Senhor, nós nos prostramos, nos rendemos, nos submetemos à Tua poderosa, viva e eficaz palavra. Senhor, nós desejamos ardentemente que ela possa trazer transformação em nosso interior, em nossas mentes, renovando as nossas mentes, o entendimento que há em Ti, direcionado a nós, através do Teu Espírito Santo, pelo poderoso, nosso poderoso Senhor Jesus Cristo. Nós queremos, Senhor, de forma sincera e genuína nessa noite, nos render totalmente, nos submeter à Tua vontade. Por isso, realize da forma e do jeito que o Senhor quiser, para a honra e glória do Teu nome. Amém? Se sua Bíblia já está aberta, João capítulo 3, nós vamos ler a partir do verso 1. Acompanhe aqui, acompanhe aí no telão, no seu smartphone, da forma que você quiser. Diz assim o texto: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter te dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: como pode ser isso? Disse Jesus: você é mestre de Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhe falar das coisas celestiais? Até aqui, meus amados. Então, o tema da nossa mensagem hoje, acho que vai precisar fechar um pouquinho a porta ali. Esse barulho é maquita, é isso mesmo que eu estou ouvindo? Tem alguém cortando na maquita essa hora? Corajoso. Só um pouquinho, ficar atento aí à porta se alguém chegar também, por favor. Bom. Deixa totalmente fechado, não só fechar um pouco já ajuda bastante. Então, o tema da nossa mensagem hoje é nascidos do Espírito. O que nós temos aqui nesse texto, que texto rico, queridos, essa série de mensagens que eu estou ministrando, como elas também têm ministrado, como tenho tirado ensinamentos preciosos da palavra de Deus, como ela é rica, como ela é maravilhosa, como eu tenho sido confrontado a cada vez que eu mergulho nela, e acredito que deva ser isso que está acontecendo com você também. Então, abra o seu coração nessa noite, permita que o Espírito Santo te lecione, permita que essa palavra ela continue a ministrar no seu coração durante essa semana, que isso realmente possa ser fixado na sua mente e cause transformação em nossas vidas, amém? Então, essa história está contando a história de um homem, esse homem é Nicodemos, que ele vai ao encontro de Jesus, é isso que esse texto está dizendo. Só que quem era Nicodemos? A primeira coisa que nós precisamos entender é quem era esse cara, porque a Bíblia está falando quem era esse cara. Nicodemos, ele era um fariseu, e não somente um fariseu, ele era um dos maiorais, ele era um dos líderes.
dessa irmandade, porque era assim que eles se chamavam, nem só para vocês terem ideia. Então, os fariseus eram judeus que seguiam de forma rigorosa o que eles acreditavam ser as leis e os preceitos de Deus. E em cima de quê? Em cima da Torá, que era a Torá, eram os 5 primeiros livros da Bíblia. Então ali estão, e de fato estão, todos os princípios primordiais de uma vida plena, próspera e abundante. Mas o que acabou acontecendo com esses caras, esses fariseus? Então havia os escribas, que eram quem se deleitavam em cima, examinavam a palavra, a Torá, e dela eles retiravam esses preceitos e leis, além do que estavam ali. Porque, só para vocês entenderem, qual era o entendimento desses caras? Dá um exemplo aqui para vocês, sobre o sábado, amém? O sábado está na Bíblia? Está na Bíblia, gente? Está dentro das leis que o Senhor falou? O Senhor falou para guardar o sábado? Falou? O povo de Israel para guardar o sábado? Falou. E como que ele falou? Guardem o sábado, no sábado não trabalhem, nem você, nem seus servos, para que seja um dia que vocês descansem. Jesus depois ele vai dizer que o sábado, dando o significado real, ele vai dizer que o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Então qual era o problema dos fariseus? Exatamente isso. Eles tornaram o que era princípio, o que era bom, em algo totalmente religioso. Só para vocês terem ideia como que era isso. Então eles chegaram a examinar, tá bom, Deus falou que no sábado deve descansar. Aí eles começaram a ver assim, tá, mas como que a gente vai regulamentar o que é descansar e o que é trabalho? Aí eles começaram, tá, então eu preciso estipular o que é um trabalho e o que é descansar. Se eu pegar um sábado e fizer um nó, é exatamente isso, tá, gente? Fizer um nó, um tipo de nó, né? Eu preciso fazer um nó porque naquela época tudo era muito manual, eu preciso buscar água no poço, eu preciso dar nó no balde lá e buscar água. Então existem 5 tipos de nó de marinheiro, nó de não sei o que, nó daquilo. Eles começaram a falar, esse nó pode, esse nó não pode, com corda não pode, mas com fita pode. Então eles começaram a criar vários preceitos para definir o que era e não era trabalho. Então imagina, nesse exemplo que eu estou dando para vocês, podia dar um tipo de nó, mas tinha que ser nó X, vamos falar aqui, um nó de marinheiro, mas não podia ser em corda, só podia ser em fita, porque fita, por exemplo, era algo que as mulheres usavam, né, para adornar o seu cabelo, então o nó naquilo podia. Mas se o cara quisesse cumprir a lei, burlando a lei, o que ele fazia para buscar água lá? Ele não pegava a corda, ele pegava a fita, dava um nó de marinheiro e ia buscar. Então, era algo que era só preceito, era religioso, mas sem proveito, sem fim nenhum. Até o peso que você podia levar. Então naquele dia você podia transportar algo de um lugar para outro. Mas quantos quilos por dia? É 1,5 kg? É 2 quilos? Que tipo de coisa que eu posso levar na minha bolsa? Pode ser comida? Comida pode. Mas se for uma enxada não pode. Não consegue entender o nível de religiosidade que havia? E eu estou falando isso porque nós falamos de ser discípulos de Cristo Jesus. E muitas vezes nós estamos envoltos nesse tipo de religiosidade, desse tipo de preceito inútil, ineficaz, que não traz vida nenhuma, que é totalmente humano e sem vida. Por isso, Nicodemos estava ali, e preste atenção, não era com má intenção, eles faziam isso com até talvez uma boa intenção. No caso de Nicodemos tem todos, mas no caso de Nicodemos eu posso dizer que ele tinha uma boa intenção, tanto tinha que ele foi até Jesus, diferente dos outros fariseus, que cheios de seu orgulho ao verem Jesus fazendo o que estava fazendo, o que eles fizeram? Perseguiram, falaram que era demônio que estava fazendo, Jesus estava fazendo aquilo através de demônio. Não, Nicodemos, que era um desses maiorais, ele foi atraído a Jesus, tanto que a declaração dele para Jesus é qual aqui no início? Ninguém pode fazer o que você está fazendo, mestre, sem que venha de Deus. Então Nicodemos está reconhecendo que o que Jesus estava fazendo, o que Jesus estava realizando, os sinais que Jesus estava realizando eram sinais que somente Deus poderia habilitar, capacitar alguém para fazer. Mas é interessantíssimo como Jesus responde. Nós temos que aprender muito sobre esse nosso mestre. Esse nosso mestre, ele é especialista de arrancar de dentro de nós, tirar de dentro de nós a verdade, para que nós possamos refletir sobre ela. Então Jesus geralmente ele
responde com uma pergunta. Geralmente parece que o que ele está respondendo não tem nada a ver com a pergunta, mas porque na verdade ele queria levar aquele homem a refletir. E nessa noite, através da palavra, o que eu desejo é que nós possamos refletir sobre essa questão, nascidos no Espírito. Amém? Então olha a resposta de Jesus. O homem chega para Jesus o elogiando, falando: ninguém pode fazer esses sinais se não vier de Deus. Em resposta a isso, Jesus não falou assim: muito obrigado, realmente eu sou o cara, realmente se é Deus na minha vida, e é isso aí, você está certo. Não, a declaração de Jesus é o seguinte: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. O que Jesus está dizendo para Nicodemos é: Nicodemos vai até Jesus por um motivo, porque Jesus fazia sinais, fazia maravilhas, e ele queria conhecer a Jesus. E Jesus está respondendo a Nicodemos: Nicodemos, os sinais, as maravilhas que você ouviu falar e que você até veio saber e conhecer esse que está realizando, é o de menor importância aqui. É o que tem menos importância, é isso. Você precisa entender que é necessário nascer de novo. Interessante que Nicodemos vai até Jesus à noite. Por que você acha que ele foi à noite? Tem vários motivos prováveis aqui. Um dos motivos era o quê? Ele tinha uma reputação, ele tinha um nome, com certeza a família dele era muito rica. A Bíblia vai dizer sobre isso, depois lá na frente você lê João capítulo 19, você vai entender o que eu estou falando, por quê. E ele tinha um nome e participava desse grupo, que na sua grande maioria não gostava de Jesus. Então a noite pode ter sido o momento que ele foi para ninguém reconhecê-lo, saber que ele estava indo até Jesus. Ou também pode até ser o momento que ele buscava com uma intimidade. Jesus estava o dia inteiro trabalhando, Jesus estava o dia inteiro no seu ministério, curando, pregando. E à noite talvez ele pensou seria um momento que ele teria uma certa privacidade com Jesus. Não importa, o que importa é que ele foi até Jesus. Amém? O que eu quero te dizer, já disse algumas vezes, quero reiterar aqui: não importa como nós vamos até Jesus, nós vamos por um motivo, o mesmo motivo desse homem. Algo falta em nós. Quando nós vamos até Jesus é porque algo falta. Esse homem era um homem conhecedor da lei, era um grande teólogo, era um homem que tinha reconhecimento, tinha fama, tinha reputação, mas faltava algo para ele. Algo lhe faltava, e isso que lhe faltava o incomodava. Então eu acredito que ele foi à noite, esse homem da noite foi buscar a luz para iluminá-lo. Ele foi buscar algo que ele não tinha. Em toda a vivência dele, em toda a religiosidade dele, ou busca a Deus, ou a busca por obedecer, em conhecer, em experimentar, se relacionar com Deus, foi insuficiente. Ele precisava estar diante de Jesus para entender quem era aquele mestre. E o que atraiu, primeiramente, eram os sinais. Só que o que Jesus diz a ele é: você precisa entender sobre outra coisa, você precisa entender sobre nascer de novo. O que te atraiu até Jesus, o que te levou até Jesus, com certeza foi uma insuficiência como eu tinha, um vazio como eu tinha. Eu conhecia Jesus. E uma vez que você conhece Jesus e se rende, porque não basta conhecer, não basta um encontro com Jesus. Nicodemos teve um encontro e conheceu a Jesus. Mas como Jesus diz, o que é necessário é nascer de... Porque só quem nasce de novo pode ver. Perceba que Jesus usa duas terminologias. Ele usa ver o reino de Deus e depois ele usa entrar no reino de Deus. Somente quem nasce de novo. É a única forma, é isso que Jesus está dizendo para ele. E a conversa ela continua aqui, desenrolando. E quando Jesus diz assim para Nicodemos, é necessário nascer de novo, o que Nicodemos fala? Como assim nascer de novo? Ele acha estranho. Você está falando que eu tenho que voltar para o ventre da minha mãe? É isso que você está dizendo? Como isso é possível? Como um homem sendo velho vai voltar ao ventre da sua mãe? O que você e eu precisamos também entender que essa pergunta aqui de Nicodemos, ela vai um pouquinho além do que simplesmente está sendo dito aqui. Nicodemos, como eu disse, é um homem inteligente, muito inteligente, era um doutor nas escrituras, conhecia muitas escrituras. Então esse conceito de nascer de novo que Jesus está falando, não é algo assim comum para eles. Por exemplo, com certeza ele leu os profetas. Jeremias vai falar sobre
ter um novo coração. Então não era essa questão. Eu entendia que existia a possibilidade de uma transformação, de uma mudança. Era sobre isso que Jesus estava falando. Por mais que aqui no texto apresente a forma literal que Nicodemos está dizendo, eu vou ter que nascer de novo do ventre da minha mãe, ele não era tão inocente, é isso que eu quero dizer para vocês. Ele não era tão inocente de dizer assim, voltando ao ventre que eu vou ter. Não, o que ele está querendo dizer é, Jesus, isso é impossível. É isso que ele está querendo dizer. Você está falando de uma mudança, porque o termo é esse, nascer de novo, é uma mudança radical. O que Nicodemos está querendo dizer para Jesus é, eu estou vivendo dentro de uma religião, eu sigo todos os preceitos, eu tento seguir, mas é insuficiente. Isso que você está falando é mudar totalmente. Eu olho para mim mesmo hoje e não me vejo transformado. Aquele homem que começou lá como um fariseu, não sei quanto tempo ele tinha já de praticante, ou que participava da irmandade, ele percebeu que ele era o mesmo homem. É isso que ele está dizendo. Eu tentei cumprir todos os preceitos, mas essa mudança radical que você está falando, que é ao ponto de nascer de novo, de transformar, lembra do domingo passado, da água para o vinho, isso é impossível. É isso que Nicodemos está querendo dizer. É a mesma coisa de falar para um velho nascer de novo. É algo que eu não experimentei. Como isso é possível? Esse é o questionamento de Nicodemos para Jesus. Aí Jesus ele vai continuar e vai dizer para Nicodemos, exatamente, Nicodemos, se não for da água do Espírito, você de forma nenhuma ou ninguém consegue entrar no reino de Deus. Eu quero chamar a sua atenção aqui rapidamente para essas duas palavras que Jesus usa aqui. Amém, queridos? Vocês estão comigo aqui? Só vou falar aqui os versículos que ele fala, só para te situar aqui no texto, amém? Então, no verso 3, ele diz, digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Amém? No verso 5, então, Jesus diz, digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino. Então, a primeira palavra usada é ver, a segunda palavra usada é entrar no reino de Deus, se não nascer da água e do Espírito. E depois ele vai continuar aqui, nós vamos depois chegar nesses outros versos aqui também. Então, o que Jesus, ao falar sobre ver, está querendo dizer para Nicodemos? Essa palavra, no original, ela é oida. Eu gosto sempre de buscar isso, e se você quer buscar, só está lá no seu celular. Uma sugestão para você, amém? É minha Bíblia, o My Bible, né, em inglês, não é isso? Então, assim, é muito rico. O significado ele só expande para você, não é nada novo, é algo que você consegue ter uma percepção maior do que o texto está querendo dizer. Aí você vai lá, dá um clique, você não precisa. Seria bom se você quisesse estudar o grego, o hebraico, mas você dá um clique, é uma maravilha, gente. Você vai lá, dá um cliquezinho que aparece lá o significado para você, maravilhoso. Então, essa palavra é oida. Oida significa perceber e discernir. Então, o que Jesus está dizendo para Nicodemos? Nicodemos, só quem consegue perceber, ver, visualizar, visão, só consegue perceber e discernir o reino de Deus é quem nasce de novo. Então, alguém que é natural, com seu intelecto, com sua inteligência, ou seja lá o que for, não consegue enxergar, não consegue perceber, não consegue discernir a realidade do reino de Deus. Não consegue compreender. Não há outra forma se não for pelo quê? Pelo nascer de novo. E o nascer de novo depende da ação do Espírito Santo, depende da rendição à ação do Espírito, depende da humilhação do seu intelecto, depende da humilhação de quem você acha que é, depende de se render. Amém, queridos? Então o Espírito Santo, ele te convence, é isso que a Bíblia diz. O Espírito convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então o trabalho do Espírito para que você renasça é te convencer que você é um pecador, te convencer que você precisa e necessita de Cristo Jesus. Mas eu só consigo me render e ver e perceber a ação do Espírito se eu nascer de
de novo, se eu me render à ação dele. Porque da mesma forma que ele me convence, eu posso resistir. Amém? Quando alguém tenta te convencer, você é obrigado, você se convence, você tem uma obrigação? Não? Existem argumentos para tentar te convencer, não é isso? Existem os argumentos, mas ser convencido é algo que você também tem uma participação. De quê? De se render. No caso aqui, sobre nascer de novo, a sua participação não é no ato que somente Cristo pode fazer, mas é no ato de crer no que Ele fez. Por isso que nós falamos que salvação é totalmente pela graça. Ou seja, eu não tenho mérito nenhum, eu não faço nada para ser salvo, mas eu somente sou salvo quando eu creio naquilo que Jesus fez. É isso. João 3,16, é um pouquinho à frente, é o que vai dizer. Jesus, Ele morreu, Deus deu o seu Filho para todo aquele que nele. Então o crer é o se render, o crer é acreditar, o crer em Cristo Jesus é que faz você nascer de novo. E você nasce aonde, irmão? Nasce no Espírito. É isso que Jesus está explicando. Nasce no Espírito, Nicodemos. Eu sei que você tentou falar aí de voltar ao ventre da mãe, que você falou que é impossível. Realmente é impossível se você buscar o meio que você está buscando, através dos preceitos, através dessa religiosidade. Somente é possível se você se render, crer e nascer de novo. Aleluia. Quantos nasceram de novo aqui nessa noite? Quantos se renderam a Cristo Jesus e nasceram de novo? Irmão, isso é uma segurança poderosa para mim e para você. Por quê? Porque é uma segurança que, uma vez que você nasceu de novo, você tem uma nova natureza. Então você não está oscilante, você não está temeroso, você está confiante naquilo que agora você se tornou através de Cristo Jesus. Você tem uma nova natureza. Em contrapartida, é algo que eu quero te dizer nessa noite. Como você tem certeza da sua nova natureza? Vou deixar você pensar um pouquinho aí. Como eu tenho certeza que eu tenho uma nova natureza habitando em mim? Compartilhava com o irmão um dia desse, acho que foi com o Ernesto que estava compartilhando, ou foi com os irmãos no momento de comunhão, sobre algumas pessoas que de forma sincera chegam para mim e falam: pastor, é o seguinte, eu acho que eu não sou salvo, eu acho que eu não me converti, tem algum problema comigo. Eu falo: mas qual é o problema com você? Eu fico lutando sempre. Eu sempre luto com as minhas vontades. Eu ainda tenho desejo e tal, e estou lutando contra isso. Eu falo: tá, mas você está caindo? Não, pastor, eu estou lutando. Às vezes eu caio, mas eu me arrependi. Mas é uma luta, mas eu não sou. Eu não posso ser crente desse jeito. Eu não consigo ter uma constância. Eu não consigo. Eu falo: meu amado, esse é exatamente o sinal que você nasceu de novo. Você não consegue mais pecar tendo prazer no pecado. Você peca. E a Bíblia diz que você fala que não peca, você está mentindo. Mas o pecar para você é com pesar. O pecar para você é com tristeza. O pecar para você é algo que dói. Por quê? Porque tem uma nova natureza agora em você que não é mais como a antiga, que só se preocupava em satisfazer os desejos e os seus desejos, os desejos da sua carne. Agora a sua nova natureza, ela clama, ela busca a comunhão com Deus. E o pecado, o que ele faz? Ele rompe a comunhão. Então, meu irmão, se você está nesse time junto comigo, você está lutando contra você, contra os seus desejos, você pode ter uma plena garantia que tem uma nova natureza na sua vida também. Você tem uma nova natureza, você foi feito, você nasceu no Espírito. E essa luta ela vai ser até o final. E ela vai ter que ser lutada com todo o empenho, com toda a sua força, com tudo que você tem. Mas como que eu luto? Quando eu falo sua força, não é na força do seu braço, não é no que você pode fazer. É sua força em buscar a Deus, é o que Jesus nos ensina. Qual é o primeiro grande mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. Buscar a Deus com toda a sua força, entendimento, todo o seu coração. O segredo, meu irmão, vamos falar o segredo, mas o não pecar ou resistir ao pecado não vem do que você consegue, vem que você está em Deus. O que te faz permanecer e estar firme não é o que você consegue fazer, o tanto que você consegue resistir à sua força, é o tanto que você permanece em Deus, é o tanto que você
fica e permanece dependente de Deus. E isso vai te fortalecer o espírito onde você nasceu, para que aí você possa resistir ao diabo. E assim como o diabo diz, ele vai fugir de você. Amém? Submetei a Deus primeiro, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, uma vida de um novo, um nascido de novo, um homem e uma mulher que tem agora uma nova natureza, um filho de Deus, que foi feito filho de Deus, um que nasceu no Espírito, alguém que nasceu no Espírito, ele tem agora uma nova natureza, ele tem a natureza de Cristo Jesus. Então ele começa a perceber, ele começa a ver de uma forma diferente. Isso é um sinal. Você começa a enxergar as coisas de forma diferente, não como você via antes. Então o seu olhar, por exemplo, não é mais um olhar lascivo, um olhar que olha homens para as mulheres de uma forma a querer possuí-las. O seu olhar mudou. Que não há desejo em você? Sim, esse desejo sempre vai estar latente, não brinque com isso. Não fale que não tem. Existe sempre isso, porque você ainda tem desejos carnais. Só que porque agora você tem o Espírito, o seu olhar, a sua percepção, ela muda. Amém? Então esse desejo carnal, ele é submetido ao Espírito também, quando você permite que o Espírito te oriente, te guie. Há uma expressão que muitos usam, muitos cristãos, ou pseudo-cristãos, que dizem, eu caí, ou aconteceu isso porque a carne é fraca. Irmão, quantas vezes você já ouviu isso? Quantas vezes eu já ouvi isso? Pastor, a carne é fraca, você sabe como é que é. Não, irmão, porque a carne estava muito forte. Amém? Jesus, quando diz a carne é fraca, é porque ele estava submetendo ela à vontade de Deus, estava submetendo ela à vontade do Pai. Sua carne, ela tem que estar fraca quando você está fortalecido no Espírito. Amém? Você nasceu de novo? Você pode dar um amém por isso? Amém. Glória a Deus, você nasceu de novo. Então preste atenção. Quando você nasce de novo, você recebe o Espírito Santo de Deus, ele vem habitar em você. Então agora você pode começar a ver o reino de Deus. Glória a Deus por isso. E mais do que isso, depois Jesus vai dizer, quando Jesus diz água, ele está dizendo purificação, amém? Esse é o sentido. Alguns veem aqui água do batismo. Não, isso é um outro simbolismo. Aqui é a água da purificação, da palavra, da ação de Deus. Então você era pecador e você era purificado. Você estava coberto de pecado, agora você foi lavado pelo sangue de Jesus Cristo. Você está limpo. Não há mais culpa e não há mais condenação. Então a água que te purifica. E o Espírito é o poder de Deus atuando em você. Ou seja, agora você está limpo, purificado e tem o poder de Deus, o poder do Espírito habitando em você, para que agora você possa também ver e entrar. Amém? Então eu vejo, eu percebo o reino, mas não é só isso. Eu também entro no reino. Então agora você faz parte do reino de Deus. E como você faz parte do reino de Deus? Como filho de Deus. Uau! Entramos no reino de Deus. Como filhos, nós entramos no reino de Deus. Mas preste atenção nisso aqui. Imagine você. Vamos lá aqui, deixa eu pensar um dado legal. Suíça, eu quero ir para a Suíça, lá tem bastante chocolate bom, não é? Bastante chocolate bom. Imagina você, como eu imagina que fosse o seu desejo, esse é o meu, de ir para a Suíça. Lá tem os melhores chocolates. Dizem, nunca provei chocolate suíço. Dizem que tem os melhores chocolates. E é lindo, eu vi algumas paisagens lá, tudo é lindo, mas vai ficar mesmo no chocolate, as paisagens dessas secundárias. E eu tenho um desejo imenso de ir para lá, eu pego o avião, vou lá, eu vou para a Suíça e fico lá no hotel. Eu entrei na Suíça, beleza? Aí eu estou lá na Suíça e fico lá dentro do hotel, fechado no hotel, não saio, não conheço nada, não como chocolates. Eu entrei na Suíça, mas eu desfrutei daquele lugar que eu estava. Aqui que é a questão que eu quero chegar nessa noite. Se você nasceu de novo, é fato, você é filho de Deus. Você foi feito filho de Deus, você tem uma nova natureza. Você é co-herdeiro com Cristo, como Romanos 8 diz. Você reina e pode reinar com Cristo nas regiões celestiais. Você tem a autoridade de filho de Deus.
Por quê? Porque agora você entrou no reino de Deus. Você faz parte do reino como filho de Deus. Entrou. Mas muita gente é exatamente onde ficam, paradas ali. Entram no reino de Deus. A salvação, meu irmão, é a porta de entrada. Amém? Entrar no reino de Deus é o início da caminhada. Depois que você entra, existe uma profundidade maior. É sobre isso que eu quero falar com vocês nessa noite. Nascidos do Espírito, nós entramos no reino de Deus. Uau. E uma vez que eu entrei no reino de Deus como filho, eu sou co-herdeiro, eu sou aquele que Deus escolheu para que pudesse manifestar esse reino aqui, agora, nesse momento, aonde estamos. Aí eu vou em Mateus capítulo 6, um pouquinho, em outro texto, que na verdade é domingo que vem, que tem um texto de Mateus, e eu vou falar um pouquinho à frente, não, a gente está em João 3. Domingo que vem que nós vamos para Mateus. Mas em Mateus capítulo 6 vai ter uma oração que vai me ensinar sobre essa realidade. É um dos textos bíblicos mais completos para me ensinar sobre essa realidade do reino de Deus. Amém? O que tem lá em Mateus capítulo 6? A oração que Jesus ensinou aos seus discípulos. Bota para mim aí, então para eles poderem acompanhar. Eu vou achar aqui Mateus 6, no verso 9. Olha o que diz aqui sobre o reino no qual você está como filho de Deus. Orai da seguinte maneira: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade na terra como é no céu. Então vamos lá, isso é uma forma que era muito usada em vários textos bíblicos. Tinha uma afirmação, uma dupla afirmação. Então, uma afirmação inicial e outra afirmação expandindo, ou confirmando, ou ratificando o que a primeira faz. Nós temos duas afirmações aqui, se você perceber. Qual é a primeira afirmação? Venha o teu reino. É uma afirmação? É a oração. Venha o teu reino. Qual é a segunda afirmação que exemplifica, expande e te dá um melhor entendimento sobre a primeira? É logo que vem depois. Vem dizendo assim: venha o teu reino e seja feita a tua vontade na terra como é no céu. Então, o que é o reino de Deus? Quando eu falo de reino de Deus, é o lugar onde a vontade de Deus ela é exercida. O reino de Deus é o lugar onde a vontade de Deus ela é exercida de forma plena e completa e total. Então, onde o reino de Deus está se manifestando? Onde a vontade de Deus está sendo exercida de forma plena, completa e total. Só que essa vontade exercida, ela não é imposta. É isso que nós precisamos entender. No céu, Deus não impõe. Deus reina sobre lá e todos se submetem. Quando eu falo dessa realidade do reino aqui na terra, porque é o que nós estamos vivendo aqui, amém? É uma realidade onde também não é imposta. Você se submete, né? Você vai se submeter à vontade de Deus, porque não adianta a gente falar, ou nós falarmos assim: eu amo a Deus, quando Jesus diz que amar a Deus significa obedecê-lo. Então, quando de fato, como igreja, como família, como filho de Deus, eu estou dentro do reino, mas vivendo a realidade do reino, quando a vontade de Deus está sendo exercida de forma plena, completa e total sobre a minha vida, quando eu não tenho mais o controle, quando Jesus declarou que o Espírito age como um vento, que você não percebe, mas você sabe que ele está agindo. É exatamente assim. E é exatamente dessa forma que acontece. É quando eu abro mão de tudo que nós falamos já nas outras pregações, o renunciar a si mesmo, seguir após Cristo, ou seja, é renunciar à minha vontade, ao meu intelecto, ao que eu acho que sei, e submeter à vontade de Deus através da atuação do seu Espírito. E o que me mexeu muito que, nesse texto de Nicodemos, por isso eu escolhi esse texto, por isso eu escolhi, é
entendermos esse diálogo assim, e como trazer ele para as nossas vidas. Há um certo tempo, já tem um bom tempo, eu tenho buscado ouvir muito pouco. Não estou desaconselhando ninguém a isso, tá? Senão, ouvir pregações. Tem muitos pregadores muito bons, alguns que eu gosto muito, mas eu tenho de fato assim, evitado ouvir e mergulhado mais na palavra, buscado mais entender. Não é soberba, tá bom, irmãos? Não é isso que eu queria dizer. Mas alguns eu tenho evitado de fato porque eu não conheço, eu não ando com eles. Isso tem de fato me feito entender que muitas vezes a gente admira ter uma pessoa, um pregador, quem gosta de canção, um cantor, mas você só conhece realmente qual a essência que ele está carregando se eu ando com ele. O conhecimento de Nicodemos, o que ele sabia, a fama que ele tinha diante de Cristo Jesus, foi revelado que ele não tinha nem um novo nascimento. Então, sabe o que tem me edificado muito? Estou falando de forma muito sincera. A gente teve alguns momentos aqui, se você não está participando, você pode se inteirar mais, tem um pouco de trabalho, mas tem comunhão também. Nós temos feito alguns momentos de trabalho e comunhão entre nós mesmos aqui. Eu aprendo muito quando eu estou com vocês. Eu aprendo muito mais que ouvindo uma pregação, porque eu estou vivenciando o que de fato é revelado aqui na Bíblia. Não uma experiência própria. Quando eu vejo, por exemplo, um irmão que fala em algo, às vezes tão pouco, mas é tão valoroso em outra coisa tão... Eu fico surpreendido, e isso comigo também. E isso é a vida real, o cristianismo real. Você olha e fala assim, mas cara, isso aqui é uma coisa que alguém pode olhar e falar, como ele fala nisso? Aí você percebe como é valoroso em outro aspecto. Você olha assim e fala, é isso que eu estou querendo dizer, é esse que nasceu de novo. É uma pessoa que ainda tem os resquícios do que foi, mas você olha para a pessoa e você vê que a pessoa está sendo transformada, que a mente dela é diferente. Eu ando com alguns aqui há muito tempo, a forma de falar é diferente, o jeito de ver é diferente. Tem uma presença de Deus ali que faz com que essa pessoa esteja sendo transformada. Então isso para mim é real, eu aprendo muito mais. Eu aprendo muito mais com isso. E isso, cara, é poderoso, é maravilhoso. Um dia desse eu estava conversando com uma pessoa que estava falando sobre isso, e agora até lembrei dessa conversa, falando sobre o quanto ela gostava de assistir alguns podcasts e dificuldade algumas vezes em conviver em comunhão ou na verdade em comunidade como igreja, porque de fato nós conversando, não é a pessoa que eu gosto muito, não posso revelar aqui, mas nós concordamos que a vida em comunidade ela tem as dificuldades de uma vida em comunidade, igreja, as diferenças, os problemas, as personalidades, mas não existe uma verdade, uma realidade fora disso. No âmbito só de conhecimento, no âmbito só de saber sobre, como muitos hoje buscam, não, eu sei tudo sobre igreja, eu sei tudo como tem que ser a igreja, mas a pessoa quer saber e conhecer tudo sobre igreja sem conviver como igreja. Como conhecedor quer ensinar sobre ser igreja, mas não quer viver em comunidade. Não há possibilidade disso. Porque aquele que nasceu de novo, aquele que nasceu no Espírito, ele abriu mão de ser ele mesmo, amém? É aqui que está. Aquele que nasceu de novo não é mais da carne, como Jesus disse, ele agora é do Espírito. Então a vontade dele é guiada não mais pela vontade da carne, mas é guiada pela vontade do Espírito. E o que o Espírito nos leva, aonde o Espírito nos leva, é para sermos parecidos com Cristo Jesus. É o Espírito de Cristo que nós recebemos. Amém, queridos? Então aqui está sendo expresso, nesse momento que Jesus está falando ali com Nicodemos, o que eu aprendo, o que nós devemos aprender nessa noite, é que se eu nasci de novo, aí você, como eu disse, pode ter essa convicção, olhando para você mesmo e falando, eu não sou mais o mesmo Carlos, tenho minhas lutas, tenho minhas batalhas, vou continuar a enfrentá-las, mas eu tenho plena certeza que tem uma nova natureza agora em mim. Eu tenho plena certeza que agora eu não tenho mais prazer nas coisas que eu praticava e fazia, eu tenho uma nova natureza. Aleluia. Se você tem essa convicção, você
agora conseguem perceber, ver, já entrou, mas eu preciso te dizer, você precisa viver nesse reino, amém? Nós temos uma expressão que nós usamos muito, o primeiro amor. Eu quero voltar ao primeiro amor. No primeiro amor, como era, como eu buscava, como eu orava. A gente usa muito essa expressão. Nós confundimos amadurecer, o amadurecimento cristão, muitas vezes, com conhecimento ou tempo de cristão, o tempo de caminhada que nós temos. Há uma falsa impressão que quanto mais tempo eu tenho de cristão, ou que eu vou à igreja, eu sou mais maduro. Quando na verdade isso não é uma verdade. Eu tenho aprendido cada vez mais que o amadurecimento ele está muito mais ligado à rendição do que a conhecimento. Amém? No momento exato que você aceita e se rende a Cristo Jesus, e confessa Ele como seu único suficiente Salvador, preste atenção no que eu vou dizer agora. Amém? Nesse exato momento que você entrega a sua vida para Jesus Cristo, você é limpo, você é justificado. Não existe o estado de santificação maior do que o que você recebeu quando você aceitou Jesus Cristo. Eu preciso me santificar mais. Eu preciso fazer mais para me santificar mais. Não existe nada mais que você possa fazer depois que Cristo Jesus te resgatou, te salvou. Já está feito e consumado. Você já foi separado, você foi feito santo para Deus. Amém? Deixa eu explicar melhor isso aí. Coisas diferentes. A santificação, ela é um processo de rendição. Você não obtém, você não consegue sozinho. Não, é um processo de transformação contínua. Mas é exatamente no momento que você se rende a Cristo Jesus. É naquele momento que você é limpo, você foi salvo, você foi redimido. Não há mais condenação, não há mais culpa. O que Jesus pede a você é o que está lá em João capítulo 15. O que ele diz para você? Permanecer. Então, como eu me santifico? Fazendo? Não, permanecendo. Porque o estado de santificação que você obtém quando crê em Jesus Cristo é tudo o que você necessita. Você já tem ali uma nova natureza. O que vai acontecer com você é um processo de transformação do seu caráter, da sua personalidade. Isso é transformado. Mas no seu espírito, querido, você foi santificado, separado, feito filho de Deus. É nesse lugar que você deve permanecer. Implica aqui em 3 verdades sobre nossas vidas, quando Jesus fala de entrar no reino dos céus. Amém? Primeiro, entender o que é o reino dos céus. Eu falei para vocês, o reino dos céus é o lugar onde a vontade de Deus ela é cumprida, é estabelecida, ela é obedecida. É nesse lugar que Deus é amado. Aquele que me ama é aquele que me obedece. Foi assim que Jesus falou. Então esse é o lugar do reino de Deus. Dentro do reino de Deus nós temos, porque o reino de Deus, Romanos 14 vai dizer que não é comida nem bebida, mas é paz, alegria e justiça e alegria no Espírito Santo. Então o reino de Deus ele tem um ambiente. Qual é o ambiente? De paz, justiça e alegria no Espírito Santo. E o reino de Deus não são coisas. Então o reino de Deus não é a estrutura da igreja. O reino de Deus não é o som da igreja. E quando eu falo igreja, é só para vocês entenderem, nós já sabemos que igreja somos nós, mas o reino de Deus não são coisas. O reino de Deus ele é composto de pessoas. Que pessoas? Filhos de Deus. Então, no reino de Deus, eu tenho filhos de Deus. E outra palavra que toda vez que você vai ver falar sobre filho de Deus, reino de Deus, ela sempre vai estar permeando, é sobre eternidade. Amém? Então, eternidade. João 7, Jesus vai falar que dentro de nós existe uma fonte, e essa fonte ela deve jorrar para a vida eterna. Nós sabemos que essa fonte é o Espírito Santo, porque o próprio texto vai falar. Então o Espírito habitando em nós, ele jorra para a vida eterna. Há um conceito que nós devemos entender melhor, se nós queremos viver, é sobre isso que eu quero dizer, como nascidos do Espírito, se nós queremos viver profundamente no reino de Deus, nesse lugar que nós fomos colocados, eu preciso entender melhor sobre a eternidade. Eternidade, queridos, não é um tempo sem fim, amém? Eternidade não é um tempo sem fim, porque se a eternidade fosse um tempo sem fim,
Lá no inferno também teria eternidade. Lá vai ser um tempo sem fim, de dor e sofrimento. Toda vez que você vai ver eternidade sendo usada na Bíblia, ela está se referindo sempre a Deus, ela está sempre conectada a Deus. Como eu disse, há uma fonte que jorra para a vida eterna. Aquele que quiser alcançar a vida eterna. Então, sempre quando está falando vida e eternidade, ela está sendo direcionada a Deus. Nós falamos muito sobre o tempo Kairos, que é o tempo de Deus. Nós usamos isso para classificar. Mas a grande verdade é que Deus ele vive na eternidade. Porque a eternidade ela não é um tempo. Ela não está no passado, ela não está no presente, ela não está no futuro. É o tempo fora do tempo, é onde Deus está. Por isso que toda vez que você vai ver isso na Bíblia, a eternidade está ligada a Deus. Então a eternidade é onde Deus está. Por isso que a Bíblia vai dizer que nós receberemos a vida eterna. Por que a vida eterna? Porque nós estaremos com Deus. Então a eternidade significa uma vida com Deus. Então se eu sou filho de Deus, feito filho de Deus, porque nasci de novo, agora eu vejo, eu percebo o reino de Deus, eu entrei no reino de Deus, aleluia, e agora eu devo viver a eternidade. Mas pastor, eu vou morrer. Claro que você vai morrer, mas João 11, Jesus diz: aquele que está em mim, ainda que morra, viverá. Por que Jesus está declarando isso? Porque a partir do momento que você foi feito filho de Deus, você já não pertence mais a esse tempo. Você vive dentro desse tempo, mas você já não está mais sendo regido por esse tempo. Agora você já tem uma vida eterna com Deus. E o que muitas vezes nós deixamos de desfrutar é nesse pouco tempo que nós temos aqui, desfrutar a plenitude dessa vida. Nós vivemos de forma rasa, superficial. Como eu disse, nós entramos no reino de Deus. Eu fui salvo, eu vou para o céu. Que maravilha, que coisa boa. Agora vamos ficar aqui até esperar esse dia. Não é isso. Não é isso que Deus quer e que Deus, através de entregar o seu Filho, nos deu direito. Deus nos deu o direito de perceber o seu reino, de entrar no seu reino e de viver a verdade desse reino. O que isso implica? Implica que aqui, enquanto estamos vivendo, nós temos uma realidade. A realidade do mundo que nós vivemos, o mundo corrompido. Uma realidade corrompida, decadente. Mas também significa, se eu sou filho de Deus, eu posso viver uma verdade do reino dos céus, que é diferente da realidade que eu estou vivendo. Eu e você não podemos compreender a forma e o jeito que o Espírito age em nós, mas nós podemos perceber e nós podemos principalmente nos render a Ele. E minha administração nessa noite, minha pregação nessa noite é simplesmente, ela tem a simples intenção de nos conduzir a esse lugar, de te levar, de juntos nós possamos perceber, discernir. Nós já estamos, mas agora um pouco mais essa noite vivenciar, um pouco mais amanhã vivenciar, um pouco mais depois de amanhã vivenciar, e depois de amanhã um pouco mais, progressivamente vivenciarmos a verdade do reino do qual nós pertencemos como filhos de Deus. Feche seus olhos. Daqui a pouco nós vamos participar juntos da ceia, que é um memorial, ou seja, algo que traz memória. Foi ordenado por Jesus,
seguida por seus discípulos, e nós, como discípulos de Cristo, também realizaremos até aquele grande dia, onde nós cremos na presença santa e poderosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Não cremos que o pão é de fato o corpo, nem o suco de uva é de fato o sangue, mas cremos que ele simboliza, mas principalmente acreditamos que Jesus Cristo está na mesa. E ele participa conosco. Então nessa noite eu quero convidar, através da palavra do Senhor, a você não importa se você já tem um tempo que vai à igreja, se você até já teve um encontro com Cristo Jesus, como Nicodemos teve, não é sobre isso que eu estou falando. Isso somente você pode avaliar, ninguém mais. Somente você pode fazer essa avaliação. É se você tem hoje uma nova natureza. É se você nasceu novamente. Essa é a única forma de você ver e entrar no reino de Deus. Então não importa qual motivo você chegou aqui, se você veio até aqui, é porque há uma falta, assim como havia em Nicodemos. Há algo a ser preenchido. E isso só pode ser preenchido por aquele que é a sua origem, aquele que te criou e te formou, aquele que tem um projeto perfeito para você. E através do seu Filho Jesus Cristo. Então a única forma é se submetendo ao senhorio de Cristo. Você não precisa entender como. Assim como o vento que sopra e você não sabe discernir de onde vem e para onde vai. Mas se nessa noite você tem plena convicção que a voz de Cristo tocou no seu coração, e você quer abrir o seu coração para que Ele possa ser o seu Senhor, faça isso. Se você hoje tem a convicção que você já tem uma nova natureza, você já foi feito filho de Deus, você já não é mais quem você era. Agora você está numa caminhada, mas se nessa caminhada o tempo tirou de você essa visão do reino, como eu disse aqui sobre o primeiro amor. O primeiro amor, na verdade, é o estado inicial onde Cristo te alcançou, te separou e santificou. Por isso, você orava, você talvez buscava com mais intensidade, a comunhão era maior. Não foram os problemas, não foram as pessoas, não foi nada disso que talvez fez com que essa sua visão do reino escurecesse ou se distanciasse. Foi exatamente a falta de estar próximo de Cristo. O tempo ele é um grande inimigo das nossas vidas, porque, como eu disse, às vezes pensamos que estamos amadurecendo, quando na verdade devemos permanecer naquilo que o Senhor já nos colocou. E talvez para você essa noite seja um caminho, seja um convite para voltar ao lugar onde o Senhor te chamou, perto e próximo dele. E não adianta achar que você vai conseguir, que você não consegue nada, eu não consigo nada. A única coisa que você deve e pode fazer é se entender nessa noite, se aproximar de Cristo, falar: Cristo, como eu sou insuficiente, como me falta, sem ti eu não consigo. Não permita que nenhuma acusação, vergonha venha sobre você. Decida nessa noite voltar a perceber, voltar a discernir o reino de Deus da forma simples que Ele te chamou. Você que,
porque nasceu da água, da purificação, e tem o Espírito Santo, que é o poder atuante de Deus em você. Por isso você entrou no reino de Deus. Mas você não tem vivido a verdade do reino de Deus. Talvez as preocupações, talvez as aflições, os medos, os temores, ou seja, a realidade desse mundo tem tirado a sua percepção da verdade do reino. Pode ser talvez uma doença, pode ser o que for. O que eu quero te dizer é que a realidade que você está vivenciando não é a verdade do reino de Deus. A verdade do reino de Deus é diferente da realidade que você está vivenciando. E o que você deve trazer à existência é a verdade do reino de Deus. Não aquilo que é aparente, mas aquilo que é verdadeiro e inabalável. É o reino de Deus, a verdade dele sobre você. Você possa trazer essa verdade nessa noite. Como que você traz essa verdade? Se submetendo totalmente, completamente à vontade do Senhor, se esvaziando, se humilhando diante do Senhor, se rendendo totalmente a Ele, crendo. Esse é o princípio da fé. Se te falta nessa noite fé, é se render ao Senhor. Peça a Ele. Se a circunstância que você está vivendo, a realidade que você está vivendo, te impede de viver a verdade do reino, meu irmão, peça ao Senhor. Peça ao Senhor que Ele aumente a sua fé. Peça ao Senhor nessa noite que Ele aumente a sua fé. Peça ao Senhor que Ele abra a sua visão. Peça ao Senhor que Ele te faça experimentar a verdade dEle. Que Ele te encha nessa noite, nesse lugar de convicção que você é um filho de Deus. Que você é um filho de Deus que pertence ao reino dEle, que pertence a Ele, que pertence à verdade desse reino. Que é a verdade desse reino que rege a sua vida, é a verdade desse reino que rege a sua família, é a verdade desse reino que rege tudo que você faz, tudo que você deve fazer, não andando pelas circunstâncias, pela sua vista, mas andando por aquilo que Deus declara sobre você como filho, porque você é filho de Deus e pertence ao reino de Deus. Saia do lugar raso, saia do lugar raso. Sai do lugar que só está, eu entrei. Passe a viver a verdade do reino. Passe a experimentar. Passe a manifestar a verdade do reino. Passe a trazer a verdade do reino para a terra. Traga isso. Como filho de Deus, Ele me deu autoridade. Jesus nos deu autoridade. A autoridade que estava sobre Cristo foi dada a nós. Deu autoridade, Ele nos deu poder e autoridade para trazer a verdade do reino de Deus. Eu quero te chamar essa noite para, junto comigo, juntos como igreja, entrarmos num lugar mais profundo, entrarmos numa experiência mais profunda, não de conhecimento, mas de experiência, de vivenciar a manifestação do reino de Deus sobre nós, filhos de Deus. Nós estamos aqui como igreja nessa noite. Eu não sei qual é a sua dificuldade, mas eu quero te chamar aqui à frente. E te chamando aqui à frente, eu quero convidar todos que nós possamos orar uns pelos outros nessa noite. Você não precisa me falar qual é a sua dificuldade. Você não precisa... Não, o Senhor sabe. Nós como igreja simplesmente vamos orar. Se você... nessa noite foi ter convicção, você é filho de Deus, porque se você não tem essa convicção ainda, o primeiro passo é se entregar a Jesus, amém? Se entrega a Jesus Cristo, faça dele seu Senhor. Mas você que é filho de Deus, mas anda em dificuldade em alguma área da sua vida, seja qual for, quero te chamar aqui à frente, vem aqui à frente. Nós como igreja vamos orar por você. Nós somos um corpo, nós somos um só. Nós somos filhos.